Graças a Deus, você que já experimentou este privilégio de abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar e fazer morada. Então, é motivo de muito agradecimento a Deus, deve agradecer sim. E você que ainda não teve esta experiência, é preciso que você entenda que a mensagem da Bíblia, já foi dito que é mensagem de poder, poder que transforma. Então foi lido, eu gostaria também que você está com a sua Bíblia, então abra a sua Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Sempre dizemos que a Bíblia é o manual de Deus, e este manual, ele, com certeza, ele indica a você o caminho do céu, o caminho de uma vida eterna com Deus. Então foi lido Atos capítulo de número 8. Eu gostaria até de reler novamente. Estou com a versão, a Bíblia Shed, é uma versão atualizada. Então eu gostaria de ler com você. Evidentemente algumas palavras um pouco diferentes, mas tem o mesmo sentido. Repetindo, Atos capítulo 8, e o versículo 1 diz: e Saulo consentia na sua morte, ou na morte de Estevão. Estevão, que foi o primeiro mártir. E continuando, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere, na prisão. E foi lido também Atos capítulo 9, que nos diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, aqueles que falavam de Jesus, falavam a mensagem do Evangelho, estão repetindo, a fim de que achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma voz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és, Senhor? Ou quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Amados irmãos, a história do apóstolo Paulo, ou Saulo, não é? Porque todos nós, à luz da Bíblia, entendemos que Saulo, ele como cidadão hebreu, como judeu, ele chamava-se Saulo.
Mas como cidadão romano, que ele tinha duas cidadanias, como cidadão romano, ele se chamava Paulo, que a Bíblia diz lá no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, você vai encontrar que Paulo e Saulo, Saulo e Paulo, era a mesma coisa. E este homem, chamado Saulo ou Paulo, era um homem comum, porém ele tinha um diferencial. E a Bíblia nos traz, assim como a Bíblia traz um diferencial para um homem chamado Jeremias. Quem nunca ouviu falar do profeta Jeremias? No seu livro, no capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, você há de convir que Jeremias era um homem diferente. Era um homem de Deus bem diferente, porque ele tinha uma chamada específica. E no capítulo 1 do livro de Jeremias, você encontra esta verdade. Capítulo 1, versículo 5. Deus disse para Jeremias, porque no versículo 4 nos diz assim: a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse, Deus estava falando, antes que eu te formasse, Jeremias, no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta para as nações. Então Paulo também, ele foi um homem como nós, porém com um diferencial, como nós falamos. No livro, na carta do apóstolo, ele mesmo escrevendo, Gálatas, capítulo de número 1, e o versículo de número 15. Paulo fala sobre ele mesmo, e dizendo: olha, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Era Paulo falando sobre, se identificando. Então este homem, ele foi chamado, porque irmãos, o nosso Deus é um Deus não apenas todo-poderoso, onipotente, mas também ele é onisciente. E este homem, Paulo, Deus tinha um plano especial para Paulo, como tinha também para Jeremias. Jeremias cumpriu o seu chamado, a sua carreira, podemos dizer, o seu ministério de profeta. Mas Paulo, irmãos, ele se transformou em um velho Paulo, ou seja, um velho homem. Aquele Paulo que, na sua identificação, ele tinha prazer em dizer que era judeu de nascimento. Ele tinha orgulho de dizer. Ele era também muito religioso e, por sinal, zeloso, mas um zelo sem entendimento. Ele fazia parte também do judaísmo, ou seja, ele tinha um destaque especial na sua religião, o judaísmo. Como disse,
ele entrou por este caminho chamado caminho do homem velho. E ele mesmo escrevendo na carta aos Efésios, ele reconhece que ele estava fora, havia saído do plano de Deus. Seria muito bom se você conferisse na sua Bíblia, carta aos Efésios, no capítulo de número 4, e o versículo de número 22. Ele fala deste homem velho, ele diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do homem velho. Do homem velho que se corrompe segundo as concupiscências, os desejos do engano. Então Paulo, ele enveredou por este caminho, e não foi outro caminho senão o caminho de perseguir. Ele começou perseguindo certamente alguns irmãos. Até então, era um tanto suportável para o dono da igreja, o dono daqueles irmãos. Sabemos que este livro de Atos dos Apóstolos, ele relata momentos de perseguições da igreja. No capítulo 8 você encontra a que ponto chegou a perseguição, a ponto de executar um homem chamado Estevão. Estevão, para quem não sabe, Estevão foi um dos diáconos separado para servir a igreja que havia sido organizada fazia um pouco de tempo, mas a igreja estava crescendo e crescendo, e a igreja resolveu convocar ou se reunir, e separou para servir aos irmãos alguns, e dentre esses irmãos estava este irmão chamado Estevão. Ele era um santo homem de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, no capítulo de número 7, o versículo de número 55, diz que Estevão era cheio do Espírito Santo. Mas mesmo assim, ele foi executado pelos perseguidores. E entre estes perseguidores estava exatamente a figura de Saulo. Como nós conhecemos na Bíblia, Saulo de Tarso. Ele nasceu exatamente na cidade de Tarso, na região da Cilícia. Pode conferir na sua Bíblia aqui no versículo 58, quando os perseguidores, diz a Bíblia que lançaram fora da cidade Estevão para apedrejá-lo, executá-lo através do apedrejamento. Diz a Bíblia, na sua Bíblia também diz que as testemunhas deixaram, aqueles que estavam testemunhando aquela execução, eles resolveram deixar as vestes daquele crente Estevão, aquele servo de Deus, cheio do Espírito Santo, deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Estamos lendo o versículo de número 58. Um jovem chamado Saulo. Um jovem que havia saído do plano de Deus. A Bíblia diz que Deus o havia chamado antes que ele saísse do ventre da sua mãe. Deus tinha um plano. É muito comum, eu creio que você já ouviu várias vezes alguém, talvez um crente, dizendo assim: olha, Deus tem um plano na sua vida.
E na verdade Deus tem um plano para cada vida. Mas o plano que Deus tinha para este homem era um plano, como disse a princípio, um plano diferenciado, um plano especial. Mas diz a Bíblia que até as vestes de Estevão, quando foi lançado fora da cidade, porque era uma norma para apedrejar fora da cidade, e as suas vestes, diz a Bíblia, foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Que podemos, a essa altura, ele já se identificava como um homem velho, não apenas um homem velho, uma velha criatura, mas também um perseguidor um tanto implacável, resistente, cruel, podemos dizer violento. Porque no capítulo número 8, e o versículo 1 diz que este Saulo, ele consentia, ele autorizava, foi ele que autorizou a morte de Estevão. Foi ele que consentiu a morte de Estevão. Paulo, ou seja, Saulo, podemos chamar também de Saulo. Saulo, como eu disse, um grande perseguidor. Podemos até usar uma figura. Saulo era semelhante a um touro indomável. Ele não via ninguém na frente dele. A vontade era só perseguir, era só crueldade e violência. Contra quem? Contra os irmãos. Mas no capítulo de número 8, além dele consentir na morte de Estevão, aí ele parte para perseguir a igreja como um todo. A Bíblia diz no capítulo 8, versículo de número 1 ainda, que todos foram dispersos, todos, a não ser os apóstolos. Mas a igreja, de um modo geral, eles foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Na verdade, se iniciava uma grande perseguição contra a igreja. Mas a igreja, irmãos, ela tem dono, sim, porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 16 e o versículo de número 18, que o próprio Jesus, ele fez uma declaração muito contundente. Ele disse para aqueles que estavam lhe ouvir, ele disse: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. E nem os poderes do inferno, nem as portas do inferno vai prevalecer contra a minha igreja. Então, naquele cenário de perseguição, aparece esse jovem chamado Saulo. Perseguiu os irmãos e achou pouco, foi perseguir toda a igreja de um modo geral. Versículo 2 diz que alguns homens e mulheres, homens piedosos, sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele, choraram abundantemente diante daquele quadro. Um servo de Deus executado, morto, e o perseguidor implacável, como disse, uma espécie de touro indomável, um religioso que podemos dizer que ficou na história. Mas que história? A história de perseguição da igreja.
E diz o versículo de número 3, literalmente diz: Saulo, porém, enquanto os irmãos choravam, lamentavam. É verdade, irmãos, que a igreja nunca se curvou diante das perseguições, nunca. Havia realmente um choro, mas um choro com uma esperança. Até porque quando Estevão estava vivendo seus últimos momentos de vida, diz a Bíblia que ele olhou para os céus e viu o céu aberto e o Filho do Homem, Jesus Cristo, de pé. Podemos até imaginar numa posição de recepção, porque na verdade aquele homem, Estevão, ele foi morto, mas ainda hoje ele fala. E diz o versículo 3: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens, mulheres, e encerrava-os na prisão, no cárcere. Com certeza, havia uma igreja orando, assim como a igreja ora constantemente. Há um apelo diariamente, diuturnamente, para que a igreja brasileira continue em atitude de oração. Verdade que não estamos diante de uma perseguição semelhante a essa, mas existem indícios de perseguição, sim. Eu me lembro que alguns anos atrás eu vi uma preleção, uma palavra ministrada por um pastor ali de Brasília. Me lembro perfeitamente, aqui na cidade de Santa Rita. Ele veio ministrar aqui e ele disse uma frase que ainda hoje faz ecoar na minha mente e no meu coração, dizendo que o clima da igreja primitiva, a igreja que foi organizada ali no dia de Pentecostes, clima de perseguição, aquele mesmo clima de perseguição vai chegar para a igreja de hoje. A igreja que aguarda a volta de Cristo para arrebatar, para o arrebatamento. E acabamos de dizer que existem indícios. E naquele tempo, Paulo, diz a Bíblia, Paulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava na prisão. O Saulo, o perseguidor, o velho homem. Porém, não ficou somente aí. O texto que lemos, capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, tem como título, a leitura tem como título, a conversão de Saulo. A conversão, a mudança de vida de um velho homem para um novo homem, de uma velha criatura para uma nova criatura. Mas começa o relato no capítulo 9 da seguinte forma. Leamos: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Sumo sacerdote era a autoridade maior, era como se fosse assim, o presidente, o rei, era a autoridade maior. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, foi o que ele fez, versículo 2, e lhe pediu cartas
cartas. Não foi somente uma carta, cartas, certamente para ele e para os seus companheiros de perseguição. Pediu cartas para as sinagogas, onde muitos irmãos se reuniam, porque não havia templo ainda. Havia aquela casa chamada sinagogas, era o templo dos judeus, pequenos templos. E a finalidade, diz a Bíblia, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, que pregavam o Evangelho, que seguia o caminho de Cristo, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Aquele homem, de uma identidade de homem velho, velha criatura, perseguidor, como disse, um perseguidor muito implacável, indomável, religioso sem entendimento, muito resistente. Ele estava no seu auge, respirando ainda ameaças. Ameaças, não apenas ameaças, mas diz o texto, ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Mas, irmãos, Deus mesmo, Ele nunca perdeu uma batalha. E a Bíblia diz, parece no livro de Jó, no capítulo 42, diz que os planos de Deus jamais serão frustrados, jamais serão impedidos. A partir do versículo de número 3, surge uma nova história, poderíamos até dizer. Paulo, ou Saulo, ele inicia uma nova história, uma nova carreira, o início de uma nova carreira, não uma carreira de perseguição, de velho homem, mas uma nova carreira. A prova é que ele, escrevendo em uma de suas cartas ao seu filho na fé, era filho na fé e também filho ministerialmente falando, porque Timóteo era um pastor e ele foi formado por Paulo. E nos últimos momentos de sua vida, ele disse assim: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira. Podemos afirmar que neste momento Paulo estava iniciando a carreira de um novo homem, de uma nova criatura. Versículo 3 diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Que luz é esta? Que brilho foi este? Era e continuará sendo o brilho do dono da igreja. E diz o versículo de número 4, que uma voz do céu, diz o versículo 4, e caindo por terra, aquele homem
tão forte, tão indomável, tão resistente. Diz a Bíblia, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual a razão de você me perseguir? Como que diz assim, eu não tracei um plano para você? Versículo 5, Saulo fala, o Paulo fala e diz: quem és tu, Senhor? Quem és, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você está entendendo que a partir daí ele começou a carreira que lhe foi proposta. E qual foi a carreira que lhe foi proposta? De anunciar. De um profeta. O profeta, ele anuncia. Mas como Deus nunca perdeu um plano, seus planos jamais foram frustrados, aí Deus usa um personagem aqui nesse texto chamado Ananias. Este servo de Deus, ele conviveu com esse clima de perseguição. E ele foi incumbido até, ele foi responsabilizado para encaminhar este homem cruel, mas já estava quebrantado. Já estava reconhecendo que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o versículo 11 diz que o Senhor ordenou a este homem chamado Ananias, esse servo de Deus. Versículo 11 do capítulo 9. Então o Senhor lhe ordenou a Ananias: dispõe-te e vai à rua chamada Direita, e na casa de Judas procura por Saulo. Saulo, não adianta, meu irmão, você fugir. Não adianta, meu amigo, você fugir, porque você que não conhece o Evangelho, saiba que foi Deus que lhe criou e Deus tem um plano para a sua vida, sim. Talvez não tenha o mesmo plano tão contundente como teve com Paulo, o Saulo, mas ele tem um plano para a sua vida, sim. Aí Deus disse: vai, Ananias, até a casa, a rua Direita, a casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado por Tarso, Saulo de Tarso, era ele mesmo, pois ele está orando, aleluia, ele está orando. Ora, irmãos, a diferença do velho homem e do novo homem, da velha criatura e da nova criatura, ele está orando. E Ananias, versículo 13, Ananias, ele reage com essa ordem, dizendo assim: olha, Senhor, Ananias diz: Senhor, de muitos, eu tenho ouvido de muitos
a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Mas o Senhor diz, o versículo de número 15, mas o Senhor é aquele que conhece, que sabe, que tem propósitos, podemos dizer que tem o mecanismo certo para que as coisas aconteçam, ou as coisas aconteçam para a sua glória, para o seu louvor, para que a sua palavra se cumpra, pois o próprio Jesus disse, capítulo 28 de Mateus, pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Versículo 15, o Senhor diz para Ananias, vai Ananias, vai, porque este é. Interessante. Não será não, ele é. Vai porque ele é para mim. Ele não será não, ele já é para mim. Um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E o Senhor foi muito claro, no versículo 16 ele diz mais. Ele disse, no versículo 15 ele disse, vai Ananias, porque ele é para mim, ele é, no presente, ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar a ele quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Então, queridos irmãos, amigos, você entendeu o poder da mensagem do Evangelho? Evangelho é poder. Poder vem da palavra dinamite. Eu trabalhei numa empresa que trabalhava também a parte de mineração. E a gente observava que por mais resistente, por mais duro que seja a pedra, mas quando se perfurava e colocava dinamite, era pedra para todo lado, para todos os lados. E o Senhor, Ele ainda continua o mesmo. No livro do profeta Jeremias, ele diz que Deus tira um coração de pedra, coração desse homem Saulo, desse jovem talentoso, mas estava fora do plano de Deus. Estava fora. Diz que Deus transforma o coração de pedra num coração de carne, ou seja, um coração sensível. A prova é que quando ele ouviu a voz, ele disse: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? A Bíblia diz na carta aos Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez e Ele faz. Veja o que foi que Ele fez com Saulo ou Paulo.
E Paulo, como eu disse na carta aos Efésios, ele fala do homem velho e do novo homem. O homem velho, ele tem que se despir, tirar aquela roupagem e receber uma nova roupa, ou seja, um novo nascimento, uma nova criatura. Então aquele perseguidor tão resistente, tão cruel, tão violento, que podemos dizer que era um verdadeiro agente da morte, aí o Evangelho, que é poder de Deus, poder que transforma, que liberta, aí transforma aquele agente de morte ou da morte, transforma num pregador do Evangelho. E tem mais. Aquele homem Saulo, na sua vida velha, era um devastador da igreja. Ele tentou devastar a igreja, dizimar a igreja de Cristo. Veja a transformação que o Evangelho fez, que Jesus fez na sua vida. De devastador da igreja, ele passou a ser plantador de igrejas. A Bíblia registra que Paulo era um verdadeiro plantador de igreja nas suas viagens missionárias. Além dele plantar, ele voltava ainda para ver como era que estava a igreja. E por último, primeiro transformou aquele homem violento num agente, que era um agente de morte, foi transformado num pregador do Evangelho. Em segundo lugar, de devastador da igreja, bom que você grave isso, de um devastador da igreja, foi transformado num plantador de igrejas. E em terceiro lugar, a terceira mudança, transformação, de receptor de cartas, quem sabe carta branca, está muito em voga, né? Carta branca. Receptor de cartas recebidas do sumo sacerdote para perseguir, para prender, para açoitar, para matar. Aí o Evangelho de Jesus Cristo, não é outro Evangelho, é o Evangelho de Jesus Cristo, porque já se prega um outro Evangelho, e a Bíblia fala de um outro Evangelho. Na carta aos Gálatas, Paulo ficou admirado, alguém que havia passado para um outro Evangelho. Estamos falando do Evangelho de Cristo. Então, a terceira mudança, de receptor de cartas para prender, açoitar e até matar, foi transformado em um escritor de cartas. Mas que cartas? Cartas de edificação, cartas que traz salvação, cartas que traz vida, cartas que faz com que a pessoa entenda que tem que viver uma nova vida. Ele escrevendo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele diz, você talvez já tenha decorado o capítulo 5, talvez você já tenha em mente este versículo, segunda carta de Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, ele diz, olha, se alguém está em Cristo, se alguém recebe a Cristo, recebe para fazer morada, recebe para obedecer, recebe para ser o Senhor da sua vida. Aí ele diz, é uma nova criatura, é uma pessoa nova, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É uma nova criatura. E depois Paulo ainda diz que ele recebe uma missão.
Que missão? Quando ele aceita o Evangelho, passa a ser o processo de uma nova criatura, um novo nascimento, ele recebe uma missão. Que missão? Um serviço. Podemos chamar, à luz da Bíblia, um ministério. Que ministério? Está escrito no capítulo de número 18, desse mesmo, aliás, capítulo 5, versículo 18. Ministério da reconciliação. O velho homem estava separado de Deus. Era inimigo de Deus. Perseguindo as coisas de Deus. Perseguindo a igreja. Mas Paulo disse que ele recebe um ministério de reconciliar, um trabalho de reconciliar alguém com Deus. É um privilégio muito grande. E também recebe a palavra, que é uma bandeira. A bandeira como palavra. Que palavra? A palavra de Jesus. A palavra do Evangelho. A palavra das boas novas de salvação. A mídia está cheia de más notícias. A mídia está cheia de más notícias. A internet publica más notícias. Inclusive, um dos ministros, um dos assessores do presidente, ele chamou a atenção e disse: por que vocês não divulgam boas notícias de recuperação da virose, do coronavírus? Por que vocês não divulgam mais as boas notícias? A Bíblia também é cheia de, primeiro, boas notícias. Mas também a Bíblia traz más notícias. Por exemplo, quando Paulo estava perseguindo a igreja, era uma má notícia, que ele estava no pecado, na desobediência, fora do plano de Deus, e precisava de um choque. E o Senhor Jesus teve que lhe dar um choque, caiu por terra. E quando ele caiu por terra, ele disse: Senhor, quem és, Senhor? Mas nós não queremos que você fique com a mente cheia de más notícias. Qual é a má notícia, pastor Djalma? Qual é a má notícia? A má notícia que a Bíblia traz é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma má notícia é que o salário do pecado é a morte. Mas existe uma boa notícia, um remédio eficaz. O remédio para o coronavírus pode ser descoberto ainda hoje. Mas para esta má notícia, para esta doença chamada pecado, que o homem distanciou-se de Deus, está sentenciado à morte, só existe um remédio. E o remédio é a palavra. E a palavra de Deus diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus, primeiro é ser uma nova criatura. Segundo é ter uma missão, um ministério, um serviço de divulgar, de compartilhar o Evangelho, a salvação que é em Cristo. Terceiro, uma bandeira, o nome de Jesus. E em quarto, um título. Qual é o título? Não é ministro
da fazenda porque pode cair a qualquer momento. Não é ministro da saúde porque pode cair a qualquer momento. Mas é um título. Não é presidente da República porque pode, não é, passar 4 anos, às vezes até 8 anos, e logo depois passa. Mas é um título que a Bíblia diz no versículo de número 20, do capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. Paulo, depois de convertido, depois de experimentar o novo nascimento, ele disse que também nós recebemos um título diferenciado. Que título é? Diga logo. Está escrito na Bíblia. Será que você pode conferir comigo? Embaixador. Meu irmão, você que renasceu para Deus, você que passou pelo processo não tão forte como Saulo, Paulo passou, mas você, meu irmão, minha irmã, que teve o privilégio de deixar Cristo entrar na sua vida, então é bom que você saiba, está no versículo 20, de sorte que somos, Paulo escrevendo, ele se incluiu também, nós somos agora embaixadores em nome de Cristo. Somos representantes de Cristo, embaixadores de Cristo. Embaixador é representante. Portanto, amados, concluindo, lembrando a você que já é uma nova criatura, conserve. Seja firme, constante e abundante, perseverante, independente das circunstâncias. E você que ainda não experimentou esta mudança, esta nova vida, é hora de você fazer. Beber desta água, se alimentar deste pão, andar por este caminho e receber uma vida nova, ser uma nova criatura através de Cristo Jesus. Ele é água, Ele é pão, Ele é o caminho, Ele é vida e Ele também é ressurreição. Portanto, que Deus te ajude, que o Santo Espírito de Deus lhe convença do pecado, da justiça, da justificação e do juízo que está para vir. Não é tão somente o coronavírus, mas deve vir juízo para este planeta Terra. Mas se você entrar na arca que é Cristo, você será salvo. Haverá escape para você. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale bem forte a você nesta noite. Amém.